As doenças da soja estão entre os fatores que mais reduzem a produtividade da cultura e contribuem para o aumento dos custos de produção. Na safra 2019-2020 em Mato Grosso, surgiu uma anomalia nas principais regiões produtoras de soja que deixou técnicos e produtores em estado de alerta com o abortamento de sementes e o apodrecimento de vagens. Para surpresa de todos, nesta safra 2020-21, o problema está presente nas lavouras, porém com mais intensidade. Nesta semana, nossa equipe acompanhou o trabalho da professora e pesquisadora doutora Solange Bonaldo no laboratório da UFMT, que vem identificando as possíveis causas do apodrecimento. Esse problema está relacionado mais com a questão do estresse ambiental que a planta tem sofrido. Então, questões principalmente de compactação do solo, estresse hídrico no momento de plantio, falta de palhada e veranicos levam esse sistema radicular a ficar predisposto a diversos fitopatógenos, entre eles, por exemplo, macrofomina, nematóides, fusário. O que acontece então quando a planta chega em R5, que é a fase que ela está ali no enchimento de grãos, né, ela vai sofrer a transpiração em função do calor que a gente vive hoje, e essa planta vai precisar buscar água. E ela vai para o sistema radicular, e esse sistema radicular está extremamente comprometido pela presença desses patógenos, e ela não consegue, né, ter água suficiente para fazer o transporte, toda a parte fisiológica dela, e ela começa a abortar vagens e grãos. Segundo a professora, nas áreas em que o produtor tem um manejo com braquiária ou com escarificação para descompactação do solo, a incidência é menor. Mas precisa observar cada caso. Então, a diagnose tem que ser feita para cada produtor com critérios, né, de observação bem pontuais de qual é o principal responsável por esse estresse hídrico que a planta tem sentido. Nas áreas de irrigação por pivô central, a pesquisadora observa o possível risco na aplicação hídrica durante o dia. Nessa safra de 2020 e 2021, nós começamos inicialmente a receber amostras de áreas de pivô, que seriam áreas em que não se observaria a questão de estresse hídrico, né, porque são áreas irrigadas. O que pode estar acontecendo nessas áreas? O produtor está usando o sistema de irrigação durante o dia, em altas temperaturas, então nós temos um monitoramento de temperatura dos solos chegando a mais de 52, 53 graus em algumas épocas aí de outubro de 2020, e essas raízes elas podem ter sofrido um dano em função de terem sido irrigadas em um momento muito quente do dia. Tá? Então é muito importante que o produtor que tem um sistema de irrigação, que ele monitore a temperatura do solo e escolha o melhor momento, assim como a quantidade ideal de água que essa planta vai precisar. A WGM Agri Solutions está fazendo monitoramento de temperaturas no solo em diferentes profundidades, então desde superfície, 5 centímetros, 10 centímetros e 20 centímetros. Os resultados mostram que na superfície, por vários dias a gente tem encontrado temperaturas acima de 52 graus e as mínimas na superfície não baixam aí da faixa de 25 a 30 graus. Tá? Então, apesar de a gente estar vivendo muitas vezes temperaturas agradáveis para nós, na superfície do solo essa temperatura está um pouco maior. Então, o que o produtor tem que observar na sua área e pensando nas safras futuras? Um bom manejo do solo, então avaliar se está compactada, fazer processo de descompactação, pensar em condicionadores de solo, pensar em questão de microbiota, porque esse calor também vai desfavorecer a microbiota do solo, então promover uma maior microbiota, talvez através de rotação de culturas, planejar a implantação da cultura no momento mais adequado, pensando aí em questões de estresse hídrico, né? A gente sabe que para a segunda safra, eu como filha de produtor sei muito bem a importância da segunda safra para o produtor, mas ele tem que avaliar esse risco, se ele vai correr o risco de implantar em condições de estresse hídrico e sofrer perdas futuras na cultura da soja, ou se ele vai estender um pouquinho mais essa data de plantio, né? Pensando aí numa melhor condição para o estabelecimento da cultura na fase inicial. Pensar também em população, né? Densidade populacional de plantas e um manejo, né? Principalmente para promover a planta, para ela ficar mais resistente, porque é ela que está ficando predisposta. A Clínica de Diagnose de Doenças de Plantas da UFMT recebe diariamente amostras como estas. Então, o que nós fazemos no laboratório quando recebemos a amostra do produtor? Nós olhamos a planta toda, né? Então nós separamos a planta em raiz, terço médio, terço inferior, superior, fazemos a parte de observação na lupa, depois fazemos a observação
de crescimento de micro-organismos diretamente já nessa planta e também fazemos o isolamento desses micro-organismos. Depois disso, né, depois que esses micro-organismos crescem, nós fazemos a observação em microscópio para confirmar realmente quais são os micro-organismos associados àqueles sintomas que são encontrados nas plantas. Nós temos encontrado bastante macrofamina, que é um fitopatógeno já que está mais associado à condição de planta predisposta, então planta sob estresse, né? Planta que foi exposta a um estresse, principalmente estresse hídrico, né? E também Fusarium, Coletótricum, alguns nematóides, né? Que são fitopatógenos comuns, inclusive na nossa região. Só que quando a planta apresenta uma grande gama de fitopatógenos, eles não são a causa, eles são sim secundários, né? Principalmente quando a planta está sofrendo por um estresse hídrico ou por uma condição de solo desfavorável. O produtor que identificar essa anomalia na sua lavoura pode encaminhar as amostras para o laboratório da UFMT, Campus Universitário de Sinop, para análise, sem custo. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco.